algumas coisas que nós devemos observar sobre a oração. No livro de Provérbios 28, versículo 9, está escrito que se nós não ouvir atentamente a voz de Deus, quando nós clamar a Deus, Ele vai fazer também da mesma forma. Não vai ouvir a nossa oração. Sabemos que Deus, Ele responde às nossas orações. Nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso. Mas o Senhor Jesus disse que Deus, Ele ouve as orações daqueles que fazem a sua vontade. Dizem que para a sua oração ser respondida pelo Senhor, o evangelista João, que escreveu o seu evangelho, ele disse que somente aqueles que obedecem à palavra de Deus poderão ser ouvidos e respondidos por Deus. Há momentos que Deus escuta nossas orações, mas no momento Ele não pode responder. E essa é a resposta da pergunta: por que Deus não responde às nossas orações? No livro do profeta Isaías diz que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Ou seja, muitas das vezes as forças dos demônios que prendem as pessoas devem ser quebradas com jejum e oração. O jejum e oração não é somente a abstinência de alimento, é a abstinência de tudo. É a abstinência do pecado, porque todas as vezes que a gente dá um vacilo, a gente dá força para o espírito mau. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele foge de você. Mas tem que resistir. Você pode ver que quando Jesus estava no deserto com fome, o diabo ofereceu exatamente o que Jesus estava querendo: comida. Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão, porque Jesus estava com fome. Então, muitas das vezes as nossas orações elas são respondidas sim, mas às vezes o anjo que vem trazendo a nossa vitória está preso entre os céus e a terra, como aconteceu com a oração de Daniel. O anjo de Deus que vinha trazendo as revelações foi barrado pelos demônios entre os céus e a terra. Foi aonde foi obrigado a vir anjos de guerra, arcanjo Miguel, para poder libertar o anjo que estava preso entre os céus e a terra, trazendo a bênção de Daniel. Não é que Deus não queira nos abençoar, é porque as nossas atitudes erradas, as nossas decisões erradas, as nossas más companhias, para onde nós vamos, o que estamos fazendo, muitas das vezes atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. E existem muitas respostas: por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Existem muitas respostas. Eu estou dando somente uma resposta só, das milhares de respostas. Você entendeu? Eu estou dando uma resposta das milhares de respostas. Por que as nossas orações elas não são respondidas? E se são ouvidas no céu, por que Deus ele não responde às nossas orações? Resposta: por causa dos nossos pecados, por causa das nossas decisões erradas, porque nós entristecemos o Espírito Santo, porque nós preferimos agradar a nós mesmos do que a Deus, porque para agradar a Deus requer renúncia. Por exemplo, eu estou passando uma prova há 3 anos. É difícil, irmão. É difícil. Lutas e lutas e mais lutas. Então você está enfrentando problema, nós estamos enfrentando luta. Pedro disse, o apóstolo Pedro disse que no mundo inteiro os irmãos estão enfrentando tribulações.
Então as nossas orações, ela deve ser feita, mas nós temos que entender uma coisa: seja feito a vontade de Deus. Seja feito a vontade de Deus. Deus, ele escolhe o melhor para nós. Muitas das vezes nós queremos uma coisa e Deus diz: não, eu não quero te dar essa coisa, eu quero te dar o melhor. Eu quero te dar algo melhor do que isso que você está pedindo. Porque Deus vai além dos nossos pensamentos. Deus, ele faz o impossível se tornar possível. Então aquilo que você está orando, que eu estou orando, estou pedindo a Deus, a gente pede: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, mas se o Senhor vê que isso vai atrapalhar a minha vida espiritual, entra com providência e faz o que é melhor para mim e para o Senhor. Então a nossa vida, ela está entregue nas mãos de Deus. Muitas das vezes, por exemplo, Jesus no jardim de Getsêmani, você acha que Jesus queria morrer na cruz? Não queria não, irmão. Ele estava no jardim de Getsêmani pedindo a Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Aí depois ele pensou e disse: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então muitos irmãos morreram em sofrimentos e só foram descansar e ter vitória depois da morte. Outros têm vitória em vida, como foi José, como foi Moisés, como foi Davi e tantos outros. Mas outros não, como os irmãos do Coliseu de Roma, coitados, sofreram, foram comidos de leões, ateados a fogo. Estevão foi morto a pedrada, mas alcançaram a melhor ressurreição, a vida eterna. Então, sofremos sim, queremos bênção, queremos, mas o nosso Pai, o que Ele acha do nosso futuro? O que Ele sabe do nosso futuro, nós não sabemos. Ele sabe qual é o melhor para nós. Devemos orar, contar para Deus os nossos desejos, o que queremos, mas que seja feito a vontade de Deus. Porque Deus, ele sabe qual é o melhor para todos nós. Então, muitas das vezes os nossos erros, as nossas decisões erradas entristecem o Espírito Santo e atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. E muitas das vezes o anjo que vem trazendo a nossa vitória está barrado entre os céus e a terra. Aí onde entra a persistência na oração. Aí onde entra a perseverança na oração, para que o anjo da bênção seja solto. O anjo que vinha trazendo a bênção de Daniel estava preso entre os céus e a terra. Então, irmão, e esse anjo passou 21 dias preso. Imagina aí, irmão, 21 dias. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe, que nós possamos perseverar em oração, mas que nós coloquemos na nossa mente, seja feita a vontade de Deus. Deus sabe qual é o melhor para mim. Então, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família. Eu te peço isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Deus abençoe.